Já esgotou aqui, mas permita-me só uma última pergunta, candidato. Não, quantas vocês O quiserem, eu estou à Boulos, disposição. tem risco do Boulos invadir a prefeitura? Se a gente não se unir, tem. O candidato Celso Russomano já está aqui com a gente, mas antes eu quero só dar duas notícias aqui para vocês bem interessantes. PH, coloca na tela para mim, por favor, esse tweet bombástico aqui de uma matéria da Associated Press, a mesma empresa que declarou Biden como o presidente eleito dos Estados Unidos da América. Tem um tweet que eu quero mostrar aqui para vocês. Já está aparecendo aí na tela, PH? Muito bem. O tweet diz o seguinte: vocês lembram, ali por questões de limite de caracteres, eu precisei colocar só alguns. E o tweet diz o seguinte: vocês lembram, né, quando houve um roubo lá na Filadélfia de pendrive, né, de USB? Esses pendrives eram dispositivos de acesso de administrador para entrar nas telas de configuração e depuração das máquinas de votação. Com essas unidades roubadas, alguém poderia alterar ou injetar votos ilegais. Clica ali no perfil do rapaz, por favor, pegar. E agora desce ali, clica no link da própria Associated Press, para que o pessoal não pense que a gente está aqui pegando blog qualquer. Bota a tela inteira para a gente aí, por favor. Isso aí, gente, ninguém comentou na mídia brasileira. Pode fechar isso, por favor. Em 1º de outubro de 2020, um laptop e pendrives de USB foram roubados na Filadélfia. E eram... Sobe lá, por favor. E eram para poder controlar as eleições. Notícia de 1º de outubro de 2020. A mesma empresa, a mesma Associated Press que declarou o Biden presidente. Ou seja, ela é insuspeita aqui, né, nessa análise que nós estamos querendo fazer. Nós estamos dizendo que alguém roubou o pendrive para poder manipular as eleições? Não, a gente só está lembrando as pessoas que eu mesmo nem lembrava disso aqui, eu cheguei a ver na época, muito rápido, 1º de outubro, mas 2 dias ali, um mês e 2 dias antes das eleições, você tem roubo de laptop e pendrive que poderia mudar as eleições na Filadélfia. Eu preciso dizer mais alguma coisa para você que está em casa nos assistindo? Enfim, já está aqui conosco, então, o candidato a prefeito de São Paulo, Celso Russomano, salvo engano, liderando as pesquisas, inclusive, não é, Ítalo? Pois é. Boa noite, Celso. Como é que vai? Boa noite, Alan, boa noite. Perfeito. Olha, nós estamos aqui com... Tá falhando um pouquinho o áudio de vocês, desculpe, gente. Tá falhando? Muito bem. É. Celso Russomano, a cidade de São Paulo passou, nos últimos anos, por gestões que nós sabemos muito bem que não eram, aspas, problemas de gestão, eram verdadeiros canalhas e cafajestes de esquerda que queriam usar a maior cidade do Brasil, a maior cidade da América Latina, uma das maiores cidades do mundo, para poder simplesmente avançar uma agenda comunista socialista, onde você, com muita amizade com bilionários, bonzinhos e queridíssimos, né, você acaba alimentando a máquina pública com comunistas, socialistas e avançando ali um pleito eleitoral sempre antecipado. Quem ganha a prefeitura de São Paulo acaba, de alguma maneira, colaborando com a candidatura à presidência da República. Como é que você tem em mente hoje, sabendo que os últimos candidatos disseram-se de direita, falaram que queriam ajudar a cidade de São Paulo, o Dória ficou ali, né, Bolsodória, e daqui a pouco falou que não era mais Bolsodória, ele disse que nunca falou, e tem registro. Como é que você está lidando com essa situação toda de desconfiança, ao mesmo tempo de um apoio massivo da direita brasileira, sobretudo o grupo de São Paulo, que eu considero a direita mais forte, mais corajosa que tem no Brasil? Bom, Alan, boa noite de novo, que agora estou ouvindo vocês direito. É importante dizer
que eu sou o que sou há muitos anos. Eu sou um conservador. Eu sou um conservador, aquele que defende a família, defende a liberdade econômica, tem conceitos claros a respeito disso, e não é à toa que eu e o presidente Bolsonaro somos amigos desde de 1995, né? Eu sou reserva da Força Aérea Brasileira, e nós temos muito em comum. A gente, ao longo de muitos anos, no mesmo partido político, sentávamos lado a lado no plenário da Câmara dos Deputados e conversávamos muito, sempre foi assim. O que você comentou aí de outras pessoas que eventualmente estiveram do lado do presidente Bolsonaro, essas pessoas não têm uma história com ele, não. Eu sou vice-líder do governo no Congresso Nacional e tenho uma história com ele. Quando a gente falou aí, desculpe, gente, do Bolsonaro, a gente falou de uma pessoa que não conhecia o presidente, né? Que usou E até o um momento... meses antes, né? né? Que usou, em determinado momento, um marketing para ganhar a eleição, porque senão ele teria perdido a eleição. Mas eu quero lembrar que nosso amigo Magno Malta foi muito claro quando contou a história de que o presidente não quis gravar com ele. Essa é a realidade. Sim. Com relação a Joyce, e eu sou uma pessoa que dou nomes para as pessoas, ela é uma pessoa que fez amizade com o presidente, se aproximou do presidente, mas não tinha uma história do lado dele. E ela é envolvente na sua fala, e ela fez parecer que ela de fato podia ser confiável. Mas a história, diz o ditado, né? Você quer conhecer uma pessoa, coma um saco de 60 quilos de sal com ela que você vai conhecê-la de verdade. Esses 60 quilos de sal, eu já comi junto com o presidente. E não abro mão das minhas amizades. Sou conservador até nas minhas amizades e nas pessoas que trabalham comigo. As pessoas que trabalham comigo, tem pessoas que trabalham comigo há 20, 25 anos. Né? Por exemplo, a minha chefe de gabinete em Brasília, a Nani, está comigo há 18 anos. Então, é assim que a gente constrói uma vida política, né? Com palavra, com gestos, com uma ideologia clara para todo mundo. Então, o que eu sou, não vou mudar. Sou candidato a prefeito de São Paulo para governar 4 anos e para fazer o melhor governo que São Paulo já teve. E nós sabemos também que a gestão da cidade de São Paulo é uma das mais desafiadoras, né? Porque é óbvio que o executivo ele não é como o legislativo, onde você pode estar ali no campo brigando com os outros parlamentares para poder levar pautas. Isso é uma das coisas, inclusive, que algumas pessoas não conseguem entender com o presidente Bolsonaro. Você tem que estar ali dialogando com todos, mas ao mesmo tempo, no seu círculo fechado, você precisa ter pessoas de confiança. Você já está liderando a pesquisa de São Paulo. A minha pergunta é: como é que você vai lidar com, por exemplo, com uma possível vitória para a Prefeitura de São Paulo, tendo que fazer um trabalho de gestão totalmente diferente para que os eleitores não fiquem tristes e desolados? Puxa, mais uma vez confiamos em alguém que se diz de direita, etc. Mas, ao mesmo tempo, você tem que cumprir com essa palavra com seus eleitores e, ao mesmo tempo, você vai ter que cuidar ali com a própria Assembleia Municipal de São Paulo para não dar uma de Rambo, botar uma faixa na cabeça e agora nós vamos mudar tudo aqui. Tem que haver aquele diálogo sadio dentro da prefeitura, dentro do governo do estado, dentro do governo federal, etc. Como é que você pretende lidar com isso? Bom, em primeiro lugar, eu sou uma pessoa que tem diálogo com todos os lados. Sempre foi assim. O exemplo disso é os 6 mandatos de deputado federal. Tudo o que eu quis aprovar, por sinal, sou um dos deputados que tem bastante votos, ou melhor, bastante projetos aprovados. Então, não tenho dificuldade nenhuma com o diálogo. Agora, o que eu não aceito é negociatas, acordos que estão atrás dos bastidores.
Isso é que eu não concordo. Não tenho problema nenhum em governar com técnicos qualificados, né? Mas tem alguns, alguns nortes que têm que ser seguidos, né? Então, eu não vou aceitar a ideologia dentro das escolas. Eu não vou aceitar, né, um caminho desvirtuado em cima das nossas crianças, dos nossos jovens. Com relação... Oi, pois não, Não, desculpa. era exatamente que eu queria chegar nesse ponto, né? Você tem pontos específicos. Ítalo, seu microfone tá funcionando aí? Eu acho que sim. Tá Agora funcionando sim, bem. Agora, tô te agora ouvindo, Ítalo, agora tô te ouvindo Perfeito. bem. Perfeito. Não, nesses pontos específicos, né? O que que um prefeito realmente pode fazer? Cuidar das escolas municipais. E nas escolas municipais de São Paulo, a gente sabe muito bem que existe um trabalho militante fortíssimo em relação à ideologia de gênero, etc. Como é que você Ah, não vai vai lidar? acontecer. Eu recebi, inclusive, uma foto de um colégio no Ipiranga que acabou de ser reformado com um banheiro para ambos os sexos. E os pais que me mandaram a foto estão revoltados, pediram para que eu não deixasse isso acontecer. Não vai acontecer, literalmente não vai acontecer. Um banheiro unissex numa escola de ensino fundamental, isso é gravíssimo, né? Sim. Qual é a razão disso? Qual o motivo para esse tipo de coisa? Né? Ou qual é o motivo para você, já apanhei bastante essa semana, porque eu escrevi no Twitter que tinham vandalizado, não sei se vocês acompanharam isso, vandalizado, os semáforos da Paulista. E colocaram um Vi isso punho aí, colocaram um cerrado, punho cerrado, né? deixa eu por aqui mostrar para vocês, colocaram um punho cerrado, né? Só que aquele punho cerrado que está lá não é um punho cerrado de um movimento em defesa das vidas dos negros, né? É um punho cerrado que se parece muito com o punho cerrado levantado por Lenin em 1917 e que depois foi replicado por Genuíno quando foi preso e pelo Zé Disseu. Então a gente vê que ali, né, a intenção é outra. E eu, quando me coloquei contra, disseram que eu estava contra os movimentos negros. Não tem nada disso. Aí eu disse, olha, gente, eu sou de uma época que a gente tinha mãe de leite negra. Eu tive uma mãe de leite negra. Eu tinha mãe de leite, né? Eu tive uma mãe de leite negra. E eu fui a minha vida toda apaixonado por ela. Então eu não vejo diferença entre negros e brancos, né? Todos são importantes. Eu vou governar para todos. Ah, para que eu falei isso, gente? Para quê? Para representarem contra mim, porque eu disse, porque eu tive uma mãe de leite negra, que era uma pessoa da qual eu amava muito, que é falecida hoje em dia, mas eu amava muito, chamava-se Maria. Ela me dava todo o carinho do mundo, cuidava de mim enquanto minha mãe não podia cuidar, porque minha mãe trabalhava, era enfermeira, uma enfermeira que se dedicava a plantões noturnos, então eu ficava com a Maria, que era uma pessoa que eu amava. Para que eu fui falar isso? Não, você está falando que você tinha uma mãe de leite negra, que você não vê diferença, você está dizendo que ela era serviçal. Serviçal do quê? Então, essa ideologia que a gente não pode aceitar. A gente não consegue entender como eles desviam as coisas a fim de desconstruir a sua imagem. Isso é prática da esquerda, né? A tentativa de desconstrução da imagem. O tempo todo querendo enquadrar, né? Querendo colocar as pessoas dentro de um quadradinho. Se você sai daquele quadrado, você é acusado de tudo o que não presta, né? Até de ser Agora, taxista. você percebe que, curiosamente, os comunistas sempre foram racistas depois que tomam o poder? Antes, não. Sim. Não, sem dúvida. Agora, só uma última pergunta antes de passar para o Ítalo, porque eu sei que eu tô atropelando o Ítalo aqui em duas perguntas, mas uma questão que eu quero muito ouvi-lo sobre o assunto é o seguinte: as questões ideológicas elas são de extrema importância, né? Inclusive, nós estamos até vacinados daquele discurso, não, eu sou técnico, não sou ideológico. Mas, no fundo,
o povão não tem noção do que é socialismo, o que é comunismo, o que os comunistas fazem, o que os socialistas fazem. Eles querem resolver os problemas, Celso. Eles querem resolver o problema da rua, o buraco, e a gente sabe muito bem que é a ideologia que arranca o dinheiro da gestão da máquina pública para poder resolver esses problemas. Então, para aquele cara que não tem noção ainda do que é esquerda e do que é direita, ele só sente o problema na vida dele, mas ele não sabe o nome do problema. Como solucionar de maneira prática problemas de infraestrutura de São Paulo? Tem ou não tem dinheiro? De onde? De onde que vai tirar o problema para resolver o problema do trânsito? Para resolver o problema da segurança pública, os policiais, etc., os guardas municipais, no caso, né? Como você pretende resolver esses problemas que são de décadas em São Paulo? E a gente sabe muito bem que as últimas gestões não resolveram porque são de esquerda. Bom, Alan, em primeiro lugar, eu tenho o apoio do governo federal e do presidente Bolsonaro para as necessidades que São Paulo tiver, todas elas. E ele foi muito claro em relação a isso. Celso, nós vamos fazer tudo o que for necessário para te ajudar a ter uma boa administração. Esse é um ponto. O segundo é o seguinte: hoje se gasta mal o dinheiro, se desvia muito dinheiro, infelizmente. Mas eu vou dar como exemplo para você a falta de competência na administração. Você anda pela cidade de São Paulo, você anda quicando como se fosse uma bolinha de ping-pong, tá? Pulando, 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 exatamente como eu estou fazendo, com o seu carro ou dentro de um transporte coletivo. Isso porque a cidade está toda remendada. Agora, porque é ano eleitoral, né? O Bruno Dória, eu chamo de Bruno Dória e tem uma razão para isso, porque é uma administração Bruno e Dória, né? Cada um administrou metade do tempo, então é Bruno Dória para mim. Nunca se preocupou em fiscalizar os serviços das companhias de água, energia elétrica, telefonia, gás. São elas que destroem a cidade, literalmente destroem a cidade. E o que eles fazem? Eles abrem buracos e fecham, como eu sempre digo, do tamanho do nariz deles, porque é sempre com desnível. Se nós tivéssemos fiscalização em cima disso, só os milhões, eu não tenho agora, mas eu pedi para levantar, vou pedir para a minha equipe levantar, quanto está sendo gasto agora, de recapeamento das vias, só esse dinheiro nós poderíamos resolver um monte de problemas de infraestrutura. Agora, como fiscalizar essas empresas? É simples, é muito simples. Primeiro, nós vamos estabelecer um aplicativo, porque eu quero fazer dessa cidade uma cidade digital. Eu quero fazer de São Paulo o Vale do Silício da América Latina. Então, como é que a gente trabalha em relação a isso? A companhia de água chegou, por decreto eu faço. Chegou no local para fazer o buraco, depois que ela arrumar o calçamento, ela vai ter que pintar o número da ordem de serviço. Em azul para a companhia de água, em verde para a companhia de gás, em vermelho para a companhia de energia elétrica, em amarelo para a companhia de telefonia. E aí o cidadão, o proprietário da casa, do imóvel ali na frente, vai tirar uma foto e vai mandar por aplicativo. A gente vai ensinar cidadania para as pessoas. Vai mandar por aplicativo para a prefeitura. Se aquele buraco ficou mal tampado, vai ser notificado para arrumar. Se não arrumar, vai ser autuado. A multa vai de 200 UFIR a 3 milhões de UFIR. Dá mais de 10 milhões de reais. Entendi, então. O próprio cidadão vai ter um aplicativo para poder acompanhar as obras da prefeitura. Se elas estão de acordo, ele vai lá e faz a avaliação. Se não estiver de acordo, a empresa vai acabar pagando uma multa com a avaliação dos usuários, é isso? Não precisa nem fazer avaliação. Se a fotografia dele demonstrar, a foto que ele tirou no celular, com o número da ordem de serviço, mostrar que aquele buraco foi mal tapado, né? Simplesmente aí será notificada a empresa. Se ela não voltar para arrumar, ela será autuada. E aí eu quero ver se nós vamos ter buracos na cidade de São Paulo. A gente vai resolver o problema do buraco, né? Não vai precisar mais gastar dinheiro com isso. Com esse dinheiro, eu posso fazer uma série de coisas que de fato a cidade precisa, que o cidadão precisa. Agora, candidato, o senhor falou na primeira resposta sobre história, sobre conservadorismo.
O senhor recebeu algumas críticas na internet a respeito de um apoio que o senhor deu a Dilma Rousseff há uns anos atrás. Agora, em retrospectiva, como é que o senhor avalia isso? Bom, eu vou fazer uma consideração aqui. Quando eu apoiei, e não nego o que eu fiz, né, fiz um apoio de segundo turno. Aí a gente tinha que discutir quem era menos pior no segundo turno. E não me arrependo do que fiz. Sabe por que eu não me arrependo? Pelo seguinte: primeiro, nós não tínhamos esse movimento que nós estamos criando a partir da eleição do presidente Bolsonaro, que é um movimento de direita. Segundo, eu, como líder do Republicanos, do meu partido, fui um dos líderes do impeachment. E fui eu que entreguei o Ministério dos Esportes para a Dilma quando o governo dela começou a fazer uma série de coisas erradas. Então, a gente pode estar presente enquanto as coisas estão certas. A gente não podia imaginar, ninguém podia imaginar o que fosse acontecer lá na frente. A partir do momento que houve, por parte do governo dela, uma série de irregularidades, o que nós fizemos? Nós tomamos providência. Eu fui o primeiro a tomar providência. Então, eu era líder do Republicanos, que na época era PRB. Eu fui e entreguei o Ministério dos Esportes. Histórico, está inclusive em todas as publicações da época. E eu fui um dos que liderou o impeachment. Então, se está certo, não tem problema nenhum. Ganhou a eleição, respeito. Posso até não concordar com determinadas coisas, mas respeito. Respeito o voto popular, né? A gente está no Estado democrático de direito. Agora, aceitar as coisas erradas, isso eu não aceito. Então, não tem problema nenhum em voltar na minha história, não nego a minha história, né? Mas sempre tive o mesmo perfil. E tudo que eu prometi durante toda a minha vida política, eu cumpri, coisa por coisa prometida. Então, eu não tenho problema. Agora, que aconteceu, aconteceu, e eu não vou negar o que aconteceu. Candidato, o senhor Nós demos reconhece aqui que realmente houve uma mudança entre os evangélicos, até de conscientização maior com relação ao PT, à esquerda, nos últimos anos? Porque eu percebo isso. Olha, veja, no Congresso Nacional existe um movimento já há bastante tempo, que é um movimento evangélico, tá? Inclusive, meu partido é muito forte nesse movimento. E ele foi crescendo à medida que o tempo foi passando, né? Pela quantidade de parlamentares eleitos. Mas é bom lembrar que todas as vezes que se tentou no Congresso Nacional incluir a questão do gênero em alguma lei, esse grupo se postou contra e não permitiu que isso acontecesse. Houve uma conscientização, né? Porque eu percebi isso, né? Tanto no no PRB e no PP, tem vários evangélicos, e eles foram mudando e conscientizando isso cada vez mais, né? De entender qual era o grande perigo, né? Porque até o PT se dizia contra o aborto, né? Depois eles vieram com implementação, isso durante os anos, né? Depois eles vieram com a narrativa de querer ser a favor do aborto, e aí sim foi quando houve essa saída, inclusive do PRB e de outros partidos que têm uma bancada evangélica forte, se conscientizando cada vez mais. Ó, a gente deve se afastar dessa agenda, mas você percebe que é uma mudança recente. E eu fico feliz dessa mudança recente. Quero mais que todos fiquem mais esclarecidos ainda, né? É super importante isso, viu? É muito importante porque a gente cria uma proteção à família. E isso, a família é o berço de tudo. Você tem uma família, você tem um homem bem formado, uma mulher bem formada, você tem um futuro. Então, a gente tem que preservar o tempo todo a família para que a gente tenha um cidadão melhor, né? Sim, de prático. Deixa eu pedir pede um negócio para minha garganta, que eu tô com a garganta meio... Falei demais hoje. Me desculpem, mas eu falei tanto hoje. A gente sabe como é que é a reta final de candidatura, pode deixar. De questão prática, iniciando hoje a Prefeitura de São Paulo, digamos que o senhor venceu as eleições e o senhor é prefeito da maior cidade da América Latina, uma das maiores cidades do mundo,
quais seriam as suas primeiras ações na Prefeitura de São Paulo? Bom, a primeira ação minha, eu tenho dito isso constantemente, é o auxílio paulistano. É importante dizer o seguinte: se não fosse o auxílio emergencial do presidente Bolsonaro, e podem dizer o que quiserem, mas é do presidente Bolsonaro, nós hoje estaríamos com os supermercados sendo saqueados em todas as cidades brasileiras, porque as pessoas ficaram sem emprego. As empresas, eu tenho dito aqui na campanha o seguinte: foi-se a empresa, foi-se o emprego e foi-se a esperança. Isso porque o Bruno Dória tem na campanha dele 3 Fs, né? É fé, vocês lembram direitinho? Porque eu nem guardo isso. É fé, são 3 Fs. Eu já vou lembrar aqui e já te digo. Mas enfim. Eu confesso que eu nem lembrava que ele é candidato, porque ele tá Pois doente, tá mal lá. O Bruno, durante esse episódio da pandemia, ele soldou portas de estabelecimentos comerciais. Isso é o fim do mundo. Eu nunca vi isso nem numa ditadura. Ele simplesmente soldou portas para evitar que as pessoas abrissem suas portas para trabalhar. E eu conheço casos de pessoas que não estavam nem trabalhando, eles estavam dentro da loja para pegar conta de água, conta de luz, para limpar a loja, para poder manter o local limpo. Você imagina um local fechado 3, 4 meses, como é que fica? Soldou as portas, multou uma quantidade imensa de empresas. É um absurdo isso. O paulistano tem o trabalho, a essência do paulistano é o trabalho. A essência do paulistano é o trabalho. Lembrei aqui, força, foco e fé. Força, foco e fé. Aí eu falei, inclusive nos meus filmes de televisão, os comerciais da campanha, eu falei: pois é, você esqueceu de dizer que foi-se a empresa também, foi-se o emprego e foi-se a esperança. Porque o que nós temos em São Paulo é um verdadeiro horror. Uma quantidade imensa de pessoas desempregadas que não tem como sobreviver se não tiver o auxílio emergencial. Por isso nós vamos fazer o auxílio paulistano e nós temos recursos para isso, com a renegociação da dívida de São Paulo com o governo federal. E o presidente Bolsonaro disse que me apoia nisso e nós vamos trabalhar juntos. E agora só queria dizer uma coisa: lockdown comigo não existe. Eu não vou atrapalhar a vida das pessoas. A gente vai cuidar com carinho, né, das pessoas, respeitando o que estabelece o Ministério da Saúde. Foi bom ter falado isso, candidato, porque, olha, eu estava em Washington no último sábado, pela manhã, estive na Filadélfia para acompanhar a apuração dos votos. Depois dormi ali próximo da cidade onde eu moro, perto de Washington. Estava em Washington, acompanhei os apoiadores do candidato Joe Biden se abraçando e caminhando na rua tranquilamente. Os mesmos que defendem o lockdown, os mesmos que defendem o uso de máscara, os mesmos que defendem distanciamento social, os mesmos que dizem que todas as palavras provenientes da OMS são como oráculos divinos que não podem ser contestados, e estavam nas ruas. E a gente vê o Bruno Covas, junto ao lado do seu governador da máscara preta, pregando quase que o apocalipse, o cavaleiro negro do apocalipse, que está vindo para matar metade da população, né, como separar joio do trigo, ovelha de cabrito. E não é isso que eu vi em Washington, não é isso que eu vi em Nova York, não é isso que eu estou vendo aqui nos Estados Unidos. Todos os defensores do lockdown, do distanciamento social, etc, 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 quando lhes convém, eles saem às ruas, eles comemoram, eles celebram, e só quando é alguma coisa de direita é do capeta. Pois é. Essa eleição, eu entendo que ela é um plebiscito do contra e do a favor do lockdown. Então, eu diria o seguinte para as pessoas que estão nos acompanhando agora: se você é favorável ao lockdown, não sou eu o candidato. Não sou eu o candidato. Eu sou candidato daqueles que defendem a liberdade econômica. Eu
prefeito, não vou atrapalhar a vida de empresário nenhum. Muito pelo contrário. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Entrou a pandemia, eu saí para as ruas com o Procon, para que a gente pudesse impedir os abusos de preço. Eu sou a favor da livre iniciativa, mas eu não sou a favor da abusividade, né? E o que aconteceu é que a gente, na fiscalização, requisitando as notas fiscais, a gente viu o seguinte, que antes da pandemia a margem de lucro era de 30% a 35%, e que depois da pandemia a margem de lucro, né, durante a pandemia, passou a 60%, 70%, 100%. Então, eu, juntamente com os órgãos de defesa do consumidor, com o PROCON, ou os PROCONs, porque ela não era só da capital de São Paulo, e não era só o do Estado, nós notificamos as empresas. Nós fiscalizamos por volta de umas 90, 100 empresas. Se vocês me perguntarem quantas foram autuadas, eu vou responder para vocês, nenhuma. Como assim, Celso? Nenhuma? Nenhuma. Nós fomos para orientar e demos a opção aos comerciantes, poucos, mas que estavam se aproveitando daquele momento para abusar do consumidor com valores exorbitantes, que eles voltassem os valores aos patamares normais e que nessas condições só seriam notificados. E eles voltaram. Então, esse é o processo que deve ser, esse é o processo de condução certo. Você só sai para a punição se você não encontrar outro caminho, senão você orienta. Então, de todas as fiscalizações que nós fizemos, todos entenderam que eles estavam praticando abusividade, que deveriam voltar atrás, e nós resolvemos o problema. Mas foi só o Celso Russomano e as equipes dos PROCONs não poderem mais fiscalizar, e eu vou dizer por que não poder mais fiscalizar. Porque eu saí do ar por obrigação da lei. A lei eleitoral proíbe que os apresentadores de televisão estejam no ar. E logo depois que eu me afastei da televisão e me declarei candidato, o que fizeram? Simplesmente demitiram toda a fiscalização do PROCON. Toda a fiscalização do PROCON. E o que aconteceu? Aí vem uma imprensa que eu posso chamar de marrom, que não é a maioria, mas que persegue aqueles que têm um conceito de preservação da família, preservação dos direitos individuais, preservação da liberdade. Perfeitamente. Então, Posso? nada de lockdown, né? Que bom. O povo de São Posso? Paulo merece. Nada de lockdown. Última perguntinha, Ítalo, porque nosso tempo tá estourando aqui já. Perfeito, né? Eu acho que eu virei o bad cop aqui dessa entrevista, candidato, porque eu vou ter que perguntar para você o seguinte. Na eleição passada, o senhor deu uma declaração contra o Uber, né? Disse que o Uber é ilegal. O senhor que é muito conhecido aí por atuar na área de defesa do consumidor, né? A posição mantém ou ela mudou? Então, Ítalo, em 2016 nós estávamos chegando com os aplicativos e eles precisavam ser regulamentados. Então, quando eu dei a minha declaração, é de que os aplicativos ou os motoristas com aplicativos, na verdade, não é nem eles, as empresas, as plataformas deveriam ser regulamentadas. De lá para cá, isso já foi feito, inclusive com decisões judiciais, tem até decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas o mais interessante disso é o seguinte, que a nota dada pelos consumidores dos serviços por aplicativos é de 9,6. Qual é a minha bandeira? Minha bandeira é a defesa dos direitos do consumidor. Se o consumidor está feliz com o serviço que está sendo prestado, eu seria contra? De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Mas é evidente que estão usando isso durante a campanha para desestabilizar a campanha, para desconstruir a minha imagem. Então, a notícia que eu posso te dar é o seguinte: o Leandro, presidente dos sindicatos dos motoristas com aplicativos, está me apoiando.
gravou inclusive um vídeo hoje comigo. Eu tenho apoio da diretoria. E ele disse o seguinte: se o Celso Russomano não for um bom prefeito e não der apoio para a gente, eu, Leandro, presidente dos sindicatos dos motoristas com aplicativo, entrego o meu cargo de presidente. Então ele confia no que eu estou falando e a gente precisa desfazer essa fake news, né? Porque eu defendo o emprego, defendo o bom serviço e defendo aquele serviço que o consumidor quer. Hoje o consumidor quer optar entre motoristas com aplicativos, quer optar entre os taxistas, e eu acho que esses profissionais são o cartão de visita da nossa cidade. Quando você chega ou por avião ou por ônibus aqui na cidade, primeiro contato que você vai ter é um contato ou com o motorista com aplicativo ou com o taxista. Então eu pedi tanto no sindicato dos taxistas como no sindicato dos motoristas com aplicativo que eles tenham um bom serviço, que eles terão o meu apoio. Perfeitamente. Então, menos regulação para eles. Regulação? Nada. Isso é um serviço que está muito bom. Pelo contrário, eles me pediram, inclusive, para eu intermediar uma relação entre eles e as plataformas. Porque hoje, quando você pega um motorista com aplicativo, o motorista, você sabe quanto você vai pagar na sua corrida, mas o motorista só sabe a taxa que vai ser cobrada dele depois que o passageiro descer do carro. E isso é complicado, porque as taxas chegam a 49%. É muito, muito pesado. Eles acabam tendo prejuízo. Então, eles têm o direito de saber antecipadamente, e eu me propus a fazer uma conciliação para a gente resolver o problema. E a minha experiência como mediador, que é o que eu fiz durante esses últimos 30 anos, quando eu faço reportagem, o que eu faço, né? Eu termino a reportagem, estando bom para ambas as partes, Celso Russomano, e eu falo na Patrulha do Consumidor, que é o meu programa. Se eu conciliei tantas e tantas pessoas, olha, só no meu canal do YouTube tem mais de 1.200 reportagens. Eu devo ter, só de reportagem, um total de mais de 5 ou 6 mil ao longo desses anos todos. É que as outras não subiram para o YouTube. Mas eu posso te dizer, conciliando sempre, o que você é um grande conciliador para que o empresariado consiga trabalhar e para que a gente tenha uma cidade mais humana e uma cidade mais bonita para a gente viver. O tempo já esgotou aqui, mas permita-me só uma última pergunta. Não, quantas vocês quiserem, eu estou à disposição. Tem risco do Boulos invadir a prefeitura? Se a gente não se unir, tem. Se a gente não se unir, se a gente não tiver consciência disso, mas eu estou pensando em votar um outro candidato, ele é um candidato meio de centro-esquerda, etc e tal, ou votar num outro candidato, que tem uma ideologia parecida de direita. A resposta é a seguinte: quem tem condição de ir para o segundo turno? Celso Russomano. Então, se eu estou afinado, né, com os conceitos de direita, se é essa a bandeira que eu levanto, se o presidente já disse isso publicamente, ou a gente se junta pelo voto útil, mesmo que as pessoas talvez não gostem muito do meu trabalho, ou não me conheçam direito pelo trabalho que eu desenvolvo em defesa do consumidor, ou a gente corre sim um risco de ter um grande problema para frente. O que eu quero de fato é derrubar o tucanato. O tucanato e o petismo. Isso é o que eu quero fazer. E nós vamos fazer se nós nos unirmos. Muito bem, sucesso. Eu não escondo desejo de sucesso, não. Quero mesmo. Eu acho que a cidade de São Paulo merece sair da mão aí do PSDB, PT e companhia. Eu acho que a gente precisa renovar sim. Inclusive, os nossos próprios seguidores aqui colocaram mensagens aqui no Superchat dizendo: olha, candidato, sucesso,
mas iremos cobrá-lo e desse vídeo aqui, iremos lembrar dessa entrevista no futuro, não será esquecido, nosso apoio, né? Então, a gente percebe muito que as pessoas, sim, querem apoiá-lo e, óbvio, né? Estão realmente só alertando, né? Nós iremos cobrar depois, mas isso aí... Alan, eu isso é de faço extrema questão, importância. eu faço questão que me cobrem. Eu nunca tive esse tipo de problema na minha vida. Eu nunca prometi nada que não foi cumprido. Então, podem ficar tranquilos, dormirem bem tranquilos, porque essa cobrança, para mim, vai ser uma honra, sabe? De eu responder, olha, tá vendo? O que eu prometi, eu cumpri, e nós estamos juntos, e vamos continuar juntos. Muito bem, muito obrigado. Então, estivemos aqui com o candidato Celso Russomano, liderando pesquisas em São Paulo. A gente percebe aí que existe a imprensa fazendo campanha aberta para o Boulos e para o Bruno Covas. É nosso papel aqui. Nós somos, sim, um canal de direita. Queremos que a cidade de São Paulo saia, sim, dessas garras de PSDB, PSOL, companhia, PT. Muito obrigado, candidato. Eu que agradeço. Obrigado, sucesso. Sucesso mesmo. Eu não escondo isso. Não sei o Ítalo, mas eu não escondo. Eu tenho dito o seguinte, eu tenho dito na minha campanha toda, que agora é a nossa vez. Quando eu digo a nossa vez, não é a minha vez, é a vez do povo de São Paulo acabar com esses petistas e acabar com esses tucanos. Ou acabar com o tucanato e com o petismo, viu? E que é de extrema importância para a campanha de 2022 do presidente Bolsonaro. Muito bem, muito obrigado. A gente vai, então, a um rápido intervalo. Não sai daí, não. A gente volta daqui a pouquinho. Antes de ir para o intervalo, câmera em mim aqui, PH, por favor. Quero lembrá-los do Terça Livre Premium. Você que acompanha o nosso trabalho, acompanha aqui o Terça Livre, sabe que nós estamos dia e noite, boletim da manhã, boletim da noite, trazendo o melhor das informações do mundo inteiro para vocês. A gente tem uma chuva de notícias para dar ainda aqui sobre os Estados Unidos da América. Mais uma vez, queremos voltar para a abordagem da pesquisa e da projeção do site Epoch Times, jornal nova-iorquino, sobre o Trump ter dado uma virada. Tudo isso estará no Diário Terça Livre. Quando você acessa lá o nosso Terça Livre Premium, você tem acesso ao nosso diário, que é o resumo do boletim da manhã, resumo do boletim da noite. Você clica no link e pode acessar em detalhe, minuto e segundo, onde ocorreu aquele resumo, essa entrevista com o candidato a prefeito de São Paulo. Tudo isso já vai estar hoje à noite no Terça Livre Premium e você vai receber isso todo dia. Toda semana você vai ter acesso à nossa revista semanal digital, revista Terça Livre, além dos aulões que nós estamos colocando aqui no nosso Terça Livre. Então corre lá, não esquece não, vai aqui, ó, terçalivrepremium.com.br, tercalivrepremium.com.br. Não esquece não, pessoal, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho.